Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos na presença de Deus, especialmente na escuta da palavra. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e que bom ter a sua companhia. Que bom saber que você está junto comigo nesse propósito da leitura espiritual da palavra de Deus. A Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse e vamos prosseguir no nosso estudo, suplicando o Espírito Santo para que ele nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua palavra, a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos para nós darmos prosseguimento no estudo do Apocalipse. Anota aí o texto que nós vamos estudar hoje, Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Vamos ler o texto, depois meditar e colher o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas. E veio um outro anjo que se colocou perto do altar, com um turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso, como as orações dos santos. Então o anjo pegou o turíbulo e encheu-o com o fogo do altar e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve trovões, clamores, relâmpagos e terremoto. Nós estamos na sequência, do estudo do livro do Apocalipse, agora no capítulo 8, e vamos passar aqui versículo por versículo para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de quase meia hora. É o livro da história que se abre por completo, o sétimo selo. O livro da história apresentando aí esse conteúdo que é publicado, que é revelado, não é? É a consumação da história. Quando nós chegamos aí neste sétimo selo, a consumação da história e da criação, ou seja, é a parousia, é o juízo final, é o momento em que antecede, não é? Imediatamente o juízo final. Então nós estamos contemplando aqui nesse texto essa revelação do juízo final. Não é? O Cordeiro abriu o sétimo selo e fez-se no céu um silêncio de meia hora. Um breve momento, esse silêncio de meia hora, diante da eternidade. Um tempo de paz e segurança antes da vinda de Cristo na glória. Esse tempo, conforme está lá na primeira de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3. Quando disserem paz e segurança, vai dizer São Paulo aos Tessalonicenses: então de repente virá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, a mulher que está para dar à luz. Esse silêncio de meia hora revela exatamente isso, esse tempo de paz e segurança que antecede a vinda gloriosa do Senhor. E há 2 hermenêuticas no estudo desse texto possíveis, para explicar essa paz, essa segurança. Primeiro, seria uma paz e segurança dos cristãos provocada pela queda da Babilônia. Isso é, um breve momento no qual vai cessar a perseguição. Então, essa é uma das chaves de leitura, uma hermenêutica para esse tempo do silêncio. Depois, pode ser um momento de paz e segurança pregado pelos mundanos, como se todos os problemas existentes no mundo tivessem sido resolvidos para enganar as almas. Então, pode ser 2 realidades nesse contexto hermenêutico que nós estudamos o livro do Apocalipse. Ou realmente um tempo de paz e segurança vai cessar a perseguição, ou uma realidade de uma
falácia, né, de que as soluções para todo mundo já estão aí aplicadas, principalmente na realidade do anticristo. Versículo 2. Eu vi então os 7 anjos que estão diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Versículo 3. E veio outro anjo que se colocou perto do altar com um turíbulo de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para ser oferecido com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Então, esses 7 anjos pode designar essa plenitude dos anjos do céu. O número 7 sempre designa a perfeição, a plenitude. Então, quando nós contemplamos aqui no Apocalipse essa realidade, né, podemos também entender que são as 7 ordens angelicais, né? Os 7 anjos designam a totalidade dos santos e dos anjos do céu, que estão na presença de Deus, que adoram a Deus, que nessa visão beatífica que João está tendo, né, eles estão contemplando, na verdade, né, na visão beatífica, nosso Senhor. E 7 trombetas que serão tocadas para anunciar o juízo de Deus, a vinda gloriosa do Senhor na parousia. Também o apóstolo Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer: pois o Senhor mesmo, à sua ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. Depois, Mateus 24, 31, ele, o Filho do Homem, enviará seus anjos conforme o som de trombeta, para reunir os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Os anjos, pois, reunirão todos os homens para o juízo e conduzirão os eleitos até o céu. Então é importante nós percebermos esse sentido de plenitude. Está chegando a hora da parousia. A abertura do 7º selo mostra exatamente isso. E depois esse anjo, né, que vem com o turíbulo de ouro, se colocar junto do altar, né, com incenso, com perfume, com orações de todos os santos, para oferecer no altar de ouro, né, diante do trono. É a liturgia da adoração. É a liturgia da adoração com um anjo de Deus que mostra exatamente a oferta, o sacrifício que é oferecido a Deus, a oração dos santos, a oração daqueles que estão diante de Deus e estão clamando por justiça. Estão clamando por justiça. Então precisamos perceber exatamente isso. Versículo 4. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Né? É o triunfo definitivo que vai se estabelecer, né? O fim, o estabelecimento do reino de Deus nos céus. Esse aroma perfumado, ele é contrário ao aroma fétido dos pecadores no inferno. Então é o perfume do céu, é o perfume da santidade. Então o anjo pegou o turíbulo, encheu com fogo do altar e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos. Então aqui o Apocalipse está em comunhão com aquilo que nós vemos lá nos sinais que Jesus vai mostrar da sua vinda gloriosa em relação à natureza, né? A coisas que acontecerão. Aqui fala de trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então toda a estrutura da natureza será abalada. Mas vem aquele que vai realizar a palingenesia, o novo Gênesis, a nova criação, o Cordeiro morto e ressuscitado, Jesus Cristo, a certeza da nossa vitória. Quando nós lemos a abertura deste 7º selo, que nos coloca definitivamente em comunhão com a visão da parousia, da segunda vinda gloriosa de Jesus, nós precisamos cultivar no nosso coração a esperança da vitória. Nós temos um Deus vencedor. Aparentemente parecia que ele estava sendo derrotado, a sua igreja estando perseguida, os cristãos pagando o preço do próprio sangue com martírio, o anticristo manifestado e ali ditando as suas ordens, oprimindo a igreja do Senhor. Mas vem o Cordeiro imolado e ressuscitado. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. E o perfume da santidade envolve todos aqueles que escolheram o caminho certo. E contrária ao cheiro fétido do pecado
e daqueles que experimentarão o odor destrutivo do inferno. E nós precisamos, como povo de Deus, experimentar essa graça de que nós somos mais que vencedores em Cristo e precisamos ficar do lado certo, mesmo que nos custe. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Jesus voltará em glória e estabelecerá a vitória contra todo o sistema maligno instituído e governado pelo anticristo. O chamado que recebemos diante dessa visão é de permanecermos fiéis até o último suspiro, ainda que esta fidelidade custe até mesmo a nossa própria vida. Permanecer do lado do vencedor é certeza plena de vitória. Essa é a nossa escolha, permanecer do lado do vencedor, lutar pela fidelidade a Deus, buscar a fidelidade a Deus. A aplicação desse texto é a paz que precisa reinar no nosso coração, porque nós estamos do lado certo e no tempo certo, Ele nos concederá a vitória. No dia final, nós experimentaremos concretamente que valeu a pena e seremos vencedores com Cristo. Vamos rezar? Senhor, Tu és o vencedor. Nós contemplamos a vitória. Nós já sabemos que o Senhor estabelecerá a sua vitória. A Babilônia cairá, o anticristo será aniquilado, destruído, e aqueles que perseveraram até o fim na oração, na busca pela santidade, pela perseverança, experimentarão a vitória com o Senhor. Faz com que a virtude da esperança seja cada vez mais ardente e vivenciada por cada um de nós. Nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, ainda que tudo fique difícil, a perseguição se avizinhe, as lutas aumentem, nós lhe seremos fiéis até o fim. E eu digo em primeira pessoa, eu lhe serei fiel até o fim. Por isso eu conto com a sua graça, eu conto com a sua bênção, eu conto com a iluminação do seu Espírito, com esse movimento do seu Espírito na minha alma, me colocando para frente num intenso progresso na direção da perfeição e da santidade. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor alcança a mim e os meus irmãos com a sua palavra, com a sua bênção. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Cultivar no coração a esperança da vitória. E a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Então experimente essa graça de cultivar no seu coração uma esperança mais depositada no lugar certo, na pessoa certa, em Jesus Cristo. Ele é o vencedor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.